Olá, crianças! Na nossa aula de hoje eu vou contar para vocês uma história muito legal, onde vocês já ouviram com certeza. E hoje eu vou contar aqui para vocês a história da Rapunzel. Quantos aí já ouviram essa história? Muitos, não é? Mas eu vou contar essa história para vocês porque ela vai estar no nosso segundo bimestre. Durante todo o bimestre nós vamos estudar a respeito dessa história. E lá no livro de vocês, todas as atividades que vocês vão fazer vai estar voltada para os personagens que nós vamos falar aqui. Então eu vou apresentar para vocês agora os personagens dessa história. Essa aqui é a Jade, a mãe da Rapunzel. Esse aqui é o seu pai Miro. E eles tinham um cachorrinho chamado Jajá. Também tinha uma vizinha muito má que se chamava Naja. Esses são os personagens da história. E também o Felisberto, que é o príncipe da nossa história. Então fiquem ligadinhos que a nossa história já vai começar. Há muito tempo atrás, havia um casal de camponeses que se chamavam Jade e Miro. Jade e Miro ainda não tinham filhos, eles eram casados, mas tinham apenas uma cachorrinha que se chamava Jajá. A Jajá era a companheira e o xodó do casal. Jade e Miro moravam em um pequeno vilarejo e seus vizinhos eram pessoas simpáticas e solícitas. Todos ajudavam uns aos outros. O casal estava tão feliz cuidando de seus afazeres, até que de repente uma vizinha foi morar atrás da casa onde Jade e Miro moravam. Isso mesmo. E o nome dessa vizinha era Naja. Eles acharam interessante que aquela vizinha foi morar ali naquele local. E eles, como eram pessoas muito amigáveis, foram até ela para fazer amizade com ela. Mas eles queriam ir até lá e levar algum agrado para a nova vizinha. E eles prepararam um suco de jaca delicioso e um bolo muito gostoso também. Quando chegaram lá na casa da vizinha, Jade e Miro ofereceram o bolo e o suco que levaram para a vizinha. Quando olharam, aquela vizinha era bem diferente. Tinha os cabelos bem claros, quase brancos. Ela era branca e tinha o nariz bem afilado e com uma verruga na ponta. Será que essa vizinha se parecia com uma bruxa? Nossa! E Jade e Miro ficaram olhando para aquela vizinha e ela perguntou: quem são vocês? E o que fazem aqui na minha casa? Vocês têm filhos? E a dona Jade falou: ainda não, mas nós pretendemos ter. Muito obrigada pelo suco de jaca e pelo bolo. Mas podem ir embora daqui da minha casa e não voltem mais aqui, porque eu não gosto que vizinhos venham até a minha casa. Então Jade e Miro foram embora correndo para sua casa bem assustados. Eles jamais pensariam que aquela vizinha tratariam eles assim. E ficaram um pouco preocupados com aquela vizinha e com um pouco de medo, porque eles queriam apenas ser amigos dela, mas ela não queria ter amigo nenhum. Ufa, que susto eles passaram! Nunca foram tão mal recebidos. Assim, a esperança de ter uma nova amizade ali não existia mais. O tempo se passou e o casal retomou a sua rotina. Jade e Miro viviam muito felizes na sua casinha e eles tinham uma pequena plantação de horta e frutas. Um dia, Jade olhou lá para a casa da vizinha e viu que as suas plantações estavam mais viçosas do que a dela. As suas plantas estavam cada vez mais bonitas e suculentas. E Jade falou para o seu marido: mas todas as vezes em que a vizinha estava lá e algum passarinho sentava nas suas frutas, ela ficava muito brava e tacava pedras nos passarinhos.
E Jade sabia que se ela entrasse lá no quintal da vizinha para pegar as frutas, a vizinha ia ficar bem chateada com ela. Mas ela estava desejando muito as frutas da vizinha e falou para o seu marido: Miro, eu gostaria muito de pegar umas frutas lá do quintal da vizinha. Estou desejando aquelas frutas. E Jade descobriu que ela estava esperando um bebê. Nossa, que legal! Então Miro fez de tudo para pegar as plantas da vizinha sem que ela visse. Então, quando chegou a noite, ele achou um jeito de ir lá e começou a colher os alfaces, colheu as maçãs, colheu as frutas que ele estava desejando pegar. E de repente, quando ele estava colhendo, apareceu a vizinha e falou: O que você está fazendo no meu quintal? Você não poderia ter pegado as minhas plantações? E ele falou que estava pegando para sua esposa, que estava desejando muito. A vizinha falou: Você pode levar, mas isso vai lhe custar muito caro. Então ele levou as plantas lá para sua casa para sua mulher comer. Então, quando amanheceu o dia, já tinham se passado algum tempo. E Jade teve a sua bebê pela manhã, uma linda menina. Uma menina muito bonita, a qual eles ficaram muito felizes de tê-la. Naquele dia, quando anoiteceu, lá apareceu a bruxa no momento que eles estavam dormindo, a sua vizinha má. Pegou aquela menina no colo e levou. A Jajá, sua cachorrinha, até que tentou pegá-la. Segurou pela sua roupa, mas não conseguiu. Levou aquela menininha para bem longe dali, para uma cidade bem distante. E quando chegou naquela cidade, aquela menininha foi crescendo cada dia mais. Foi crescendo e ficando uma moça muito bonita. E o seu cabelo foi ficando enorme. E ela se transformou numa moça muito bonita. Quando ela se transformou em uma moça, a sua vizinha, a Naja, colocou ela em uma torre bem alta, onde seus pais jamais encontrariam e onde ninguém mais poderia vê-la. E quando ela ficou naquela torre, com seus cabelos bem longos, a vizinha Naja fez uma trança bem grande no seu cabelo. E quando ela queria subir naquela torre, ela pedia para que a Rapunzel jogasse as suas tranças. Então ela jogava aquelas tranças enormes, o qual a sua vizinha subia nela. Mas ela não tinha amigos e não tinha ninguém para conversar. As únicas pessoas com quem ela conversava eram com os passarinhos e até com os ratos que apareciam ali na torre. Até que um dia ela avistou um lindo rapaz que estava lá embaixo, onde ouviu as suas lindas canções, a quais ela cantava como se fosse um anjo. E ele ficou olhando para ver quem era que estava cantando, quando avistou aquela linda moça e viu que ela estava ali em cima e não poderia descer. E para que ele subisse até ali, ele construiu uma escada feita de cristais que somente ele poderia ver. E todos os dias, quando eles já tinham se tornado amigos, a Rapunzel descia por aquela escada e ninguém mais poderia ver, só ele poderia ver aquela escada. Ela descia daquela escada para todos os dias passear com o rapaz ao redor daquela torre. Mas um dia, Naja descobriu que Rapunzel estava descendo por aquela torre. E quando Rapunzel chegou, viu que a Naja estava lá a esperando. E pegou um grande susto. Como é que a Naja tinha subido até ali se ela não tinha jogado as tranças para ela? Então foi quando ela descobriu que Naja era uma bruxa má que tinha aprendido ali. Então a bruxa falou para ela que tinha roubado ela dos seus pais e tinha trancado ali naquela torre. Então aquela bruxa cortou os seus cabelos e prendeu-a em uma gaiola. E lá ela ficou presa por um bom tempo, até que um dia Felisberto conseguiu tirar a sua princesa daquele castelo com a escada mágica.
E quando ele conseguiu, levou Rapunzel até os seus pais, os quais já estavam esperando ansiosos por ela. E eles ficaram muito felizes quando viram a sua filha chegar. Então, criança, precisamos ficar contentes com o que temos e não descontentes com o que não temos. Rapunzel só foi levada de seus pais porque eles fizeram uma coisa muito feia, que foi de pegar as plantações da casa da vizinha. Nós não devemos pegar nada sem que ninguém fique sabendo, não é? Porque pegar coisas escondidas das pessoas é muito feio. Gostaram da nossa história de hoje? É claro. Qual foi o personagem que você mais gostou da nossa história, hein? Então, essa foi a nossa história da Rapunzel e nelas apareceram algumas palavras da letrinha que nós vamos estudar essa semana, que é da letra J, não é? Então, apareceu a palavra Jade, Jaca e outras palavras com a letra J. Tá bom, crianças? Essa foi a nossa história de hoje. Então, fique ligadinho no nosso canal que tem mais aulas legais por aí. Um beijo e até a próxima aula.